Continuação da leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, página 139, Construindo Pirâmides. A Revolução Agrícola é um dos acontecimentos mais controversos da história. Alguns defensores afirmam que ela colocou a humanidade no caminho da prosperidade e do progresso. Outros insistem que a levou à perdição. Esse foi o ponto decisivo, afirmam, em que os sapiens abandonaram sua íntima simbiose com a natureza e correram rumo à ganância e à alienação. Qualquer que fosse a direção dessa estrada, não havia retorno. A agricultura permitiu que as populações aumentassem de maneira tão rápida e radical que nenhuma sociedade agrícola complexa poderia se sustentar novamente se voltasse a se dedicar à caça e à coleta. Por volta de 10.000 anos antes de Cristo, antes da transição para a agricultura, a Terra era o lar de 5 a 8 milhões de caçadores-coletores nômades. No século I, restavam apenas de 1 a 2 milhões de caçadores-coletores, principalmente na Austrália, na América e na África. Mas os 250 milhões de agricultores no mundo fizeram com que esse número continuasse diminuindo. A grande maioria dos agricultores vivia em assentamentos permanentes. Apenas alguns eram pastores nômades. Os assentamentos permanentes faziam com que o terreno da maioria dos povos fosse drasticamente reduzido. Os antigos caçadores-coletores geralmente viviam em territórios de muitas dezenas e até centenas de quilômetros quadrados. Lar era o território inteiro, com suas colinas, rios, florestas e céu aberto. Os camponeses, por sua vez, passavam a maior parte dos seus dias trabalhando um pequeno campo ou pomar, e sua vida doméstica se centrava em uma estrutura apertada de madeira, pedra ou barro, medindo não mais do que algumas dezenas de metros, a casa. O camponês típico desenvolveu um vínculo muito forte com essa estrutura. Essa foi uma revolução de longo alcance, cujo impacto foi psicológico tanto quanto arquitetônico. Daí em diante, o vínculo com a minha casa e a separação dos vizinhos se tornaram um paradigma psicológico de uma criatura muito mais autocentrada. Os novos territórios agrícolas eram não só muito menores do que os antigos caçadores-coletores, como também muito mais artificiais. Com a exceção do uso do fogo, os caçadores-coletores faziam poucas modificações deliberadas nas terras por onde perambulavam. Os agricultores, por outro lado, viviam em ilhas humanas artificiais que eles talhavam laboriosamente a partir da natureza ao redor. Eles derrubavam florestas, cavavam canais, limpavam campos, construíam casas, sulcavam a terra e plantavam árvores frutíferas em fileiras ordenadas. O habitat artificial resultante era destinado apenas aos humanos e suas plantas e animais, sendo muitas vezes delimitado por muros e cercas. As famílias de agricultores faziam tudo o que estava a seu alcance para manter a distância de animais selvagens e ervas daninhas impertinentes. Se tais intrusos conseguiam entrar, eram expulsos. Se persistiam, seus adversários humanos procuravam maneiras de exterminá-los. Erguia-se defesas particularmente fortes ao redor da casa. Do início da agricultura até os dias de hoje, bilhões de humanos armados com galhos, matamoscas, sapatos e pulverizadores de veneno têm travado guerras incansáveis contra formigas diligentes, baratas furtivas, aranhas aventureiras e besouros desorientados que se infiltram constantemente no domicílio humano. Durante a maior parte da história, esses enclaves feitos pelo homem permanecem muito pequenos, cercados por extensões de natureza selvagem. A superfície do planeta mede cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 150 milhões são de terra. Em 1400, a grande maioria dos agricultores, junto com suas plantas e animais, se reunia em uma área de apenas 11 milhões de quilômetros quadrados, 2% da superfície da Terra. Todos os outros lugares eram frios demais, quentes demais, secos demais, úmidos demais ou, de alguma forma, inadequados para o cultivo.
Esses minúsculos 2% da superfície do planeta constituíam o palco em que sua história se desenrolou. As pessoas tinham dificuldade de abandonar suas ilhas artificiais. Elas não podiam abandonar suas casas, campos e celeiros, sem um grave risco de perdê-los. Além disso, com o passar do tempo, elas acumulavam cada vez mais coisas, objetos, não facilmente transportáveis, que as prendiam no local. Os antigos agricultores podem nos parecer miseráveis, mas uma família típica tinha mais artefatos que uma tribo inteira de caçadores-coletores. A chegada do futuro. Enquanto o espaço agrícola se reduziu, o tempo agrícola se expandiu. Os caçadores-coletores normalmente não perdiam muito tempo pensando no mês ou no verão seguinte. Os agricultores viajavam em sua imaginação anos e décadas no futuro. Os caçadores-coletores desconsideravam o futuro porque viviam no que já havia disponível e somente com dificuldade conseguiriam conservar alimentos ou acumular bens. É claro que eles faziam alguns planos. Os criadores de arte rupestre de Chauvet, Lascaux e Altamira quase certamente pretendiam que sua obra durasse gerações. As alianças sociais e as rivalidades políticas eram negócios de longo prazo. Muitas vezes se levava anos para retribuir um favor ou vingar uma ofensa. No entanto, na economia de subsistência de caça e de coleta, havia um limite óbvio a tal planejamento de longo prazo. Paradoxalmente, isso poupava os caçadores-coletores de muitas ansiedades. Não fazia sentido se preocupar com coisas que eles não podiam controlar. A Revolução Agrícola tornou o futuro muito mais importante do que havia sido até então. Os agricultores sempre precisam ter o futuro em mente e trabalhar em função dele. A economia agrícola se baseava em um ciclo sazonal de produção, compreendendo longos meses de cultivo seguidos de breves períodos de colheita. Na noite após o fim de uma colheita farta, os camponeses podiam celebrar tudo o que tinham obtido, mas dali a uma semana estavam novamente se levantando ao amanhecer para uma longa jornada de trabalho no campo. Embora houvesse comida suficiente para o dia seguinte, a semana seguinte e até mesmo o mês seguinte, eles precisavam se preocupar com o ano seguinte. A preocupação com o futuro tinha origem não só nos ciclos sazonais de produção, como também nas incertezas fundamentais da agricultura. Uma vez que a maioria dos vilarejos vivia do cultivo de uma variedade limitada de plantas e animais domesticados, eles estavam à mercê de secas, inundações e pestes. Os camponeses eram obrigados a produzir mais do que consumiam para que pudessem acumular reservas. 100 grãos no silo, frascos de azeite no porão, queijo na despensa e linguiças pendendo das vigas do telhado, eles passariam fome em anos ruins. E eles estavam fadados a se deparar com anos ruins, mais cedo ou mais tarde. Um camponês, vivendo com base na suposição de que não haveria anos ruins, não vivia por muito tempo. Em consequência, desde o advento da agricultura, as preocupações com o futuro se tornaram atores importantes no teatro da mente humana, onde os agricultores dependiam da chuva para regar seus campos. O início da estação chuvosa significava que todas as manhãs eles olhavam para o horizonte, cheirando o vento e apertando os olhos. Aquilo era uma nuvem? As chuvas viriam a tempo? Choveria o suficiente? Temperaturas violentas varreriam as sementes dos campos e destruiriam as mudas. Enquanto isso, nos vales dos rios Eufrates, Indo e Amarelo, outros camponeses monitoravam com não menos apreensão o nível da água. Eles precisavam que os rios subissem a fim de espalhar a camada superior de solo fértil, trazida das terras altas, e enchessem de água seus vastos sistemas de irrigação. Mas as cheias fora de hora, ou abundantes demais, podiam destruir os campos tanto quanto uma seca.
Os camponeses se preocupavam com o futuro não só porque tinham mais motivos para se preocupar, mas também porque podiam fazer algo a respeito. Podiam limpar outro campo, cavar outro canal de irrigação, diversificar os tipos de cultivo. O camponês ansioso era tão frenético e trabalhador quanto uma formiga cortadeira no verão, suando para plantar oliveiras cujo azeite seria prensado por seus filhos e netos, protelando até o inverno ou até o ano seguinte o consumo do alimento desejado no presente. O estresse representado pela agricultura teve consequências importantes. Foi a base dos sistemas políticos e sociais de grande escala. Infelizmente, mesmo trabalhando duro, os camponeses quase nunca alcançaram a segurança econômica futura que tanto ansiavam. Em toda parte, brotaram governantes e elites, vivendo do excedente dos camponeses e deixando-os com o mínimo para sua subsistência. Esses excedentes de alimento confiscados alimentavam a política, a guerra, a arte e a filosofia. Construíram palácios fortes, monumentos e templos. Até o fim da Era Moderna, mais de 90% dos humanos eram camponeses que se levantavam todas as manhãs para trabalhar a terra com o suor na fronte. Os excedentes que produziam alimentavam a ínfima minoria das elites, reis, oficiais de governo, soldados, padres, artistas e pensadores, que enchem os livros de história. A história é o que algumas pessoas fizeram enquanto todas as outras estavam arando campos e carregando baldes de água. Uma ordem imaginada. Os excedentes de comida produzidos por camponeses, aliados à nova tecnologia de transportes, acabaram por permitir que cada vez mais pessoas se apinhassem, primeiro em aldeias maiores, depois em vilarejos e, enfim, em cidades, todas as reunidas sob reinos e redes de comércio. Mas, para tirar vantagem dessas novas oportunidades, os excedentes de alimentos e a melhoria do transporte não eram suficientes. O mero fato de que se pode alimentar 1.000 pessoas da mesma cidade ou 1 milhão de pessoas do mesmo reino não garante que elas concordem sobre como dividir a terra e a água, como resolver disputas e conflitos e como agir em tempos de seca, ou de chuva, ou de guerra. E se não se chega a um acordo, as discórdias correm soltas, mesmo se os armazéns estiverem transbordando. Não foi a escassez de alimentos que causou a maior parte das guerras e revoluções da história. A Revolução Francesa foi liderada por importantes advogados e não por camponeses famintos. A República Romana chegou ao auge de seu poder no século I, quando navios de tesouro de todo o Mediterrâneo enriqueciam os romanos em tal nível que seus ancestrais jamais sonharam. Mas foi nesse movimento de máxima afluência que a ordem política romana ruiu em uma série de guerras civis sanguinárias. A Iugoslávia, em 91, tinha recursos mais do que suficientes para alimentar todos os seus habitantes e ainda assim se desintegrou em um terrível banho de sangue. O problema na raiz de tais calamidades é que os humanos evoluíram por milhões de anos em pequenos bandos de algumas dezenas de indivíduos, ou punhados de milênios separando a revolução agrícola do surgimento das cidades, reinos, impérios. Não foi tempo suficiente para possibilitar o desenvolvimento de um instinto de cooperação em massa. Apesar da ausência de tais instintos biológicos durante a era dos caçadores-coletores, centenas de estranhos foram capazes de cooperar, graças a seus mitos partilhados. No entanto, essa cooperação era frouxa e limitada. Todos os bandos de sapiens continuavam a tocar a vida de maneira independente.
ia satisfazer a maior parte de outras de suas próprias necessidades. Um sociólogo arcaico, vivendo há 20.000 anos, sem conhecimento do que aconteceria após a Revolução Agrícola, poderia muito bem ter concluído que a mitologia tem um escopo um tanto limitado. Histórias sobre espíritos ancestrais e totens tribais tinham influência suficiente para fazer com que 500 pessoas usassem conchas como moeda, celebrassem um festival ocasional e unissem forças para exterminar um bando de neandertais. Mas não mais do que isso, a mitologia, o antigo sociólogo teria pensado. Não teria como convencer milhões de estranhos a cooperarem diariamente. Mas isso se mostrou engano. Os mitos, como se veio a saber, são mais influentes do que qualquer um poderia ter imaginado. Quando a Revolução Agrícola criou a oportunidade para a criação das cidades populosas hoje em dia, enfim, criaram histórias sobre pátrias-mãe, empresas de capital aberto para fornecer os elos sociais necessários. Enquanto a evolução humana estava rastejando no seu usual ritmo de tartaruga, a imaginação humana estava construindo redes impressionantes de cooperação em massa, diferentes de qualquer outra já vista. Por volta de 8.500 a.C., os maiores assentamentos do mundo eram vilarejos, como Jericó, que continha algumas centenas de indivíduos. Em 7.000 anos a.C., a cidade de Satal Yuk, na Anatólia, tinha entre 5 e 10 mil indivíduos. E é bom também que fosse o maior assentamento do mundo na época. Durante o quinto e no quarto milênio antes de Cristo, cidades com dezenas de milhares de habitantes floresceram no Crescent Fértil. A cada uma delas tinha influência sobre muitos vilarejos nas proximidades. Em 3100 a.C., todo o Vale do Baixo Nilo estava unindo no primeiro reino egípcio. Seus faraós governaram milhares de quilômetros quadrados e centenas de milhares de pessoas. Por volta de 2.250 anos a.C., Sargão o Grande construiu o primeiro império, o Acadiano. Ostentava mais de 1 milhão de súditos e um exército permanente de 5,4 mil soldados. Em 1000 anos a.C., a 500, apareceram os primeiros mega-impérios. Babilônio e Império Persa. Eles governavam muitos milhões de súditos e comandavam dezenas de milhares de soldados. Em 221 a.C., a dinastia Qin unificou a China. E logo depois, Roma unificou a bacia do Mediterrâneo. Os impostos cobrados dos 40 milhões de súditos Qin financiavam um exército permanente de centenas de milhares de soldados e uma burocracia complexa que empregava mais de 100 mil oficiais. O Império Romano, em seu auge, arrecadava impostos de até 100 milhões de súditos. Essa receita financiava um exército permanente de 250 mil a 500 mil soldados, uma rede rodoviária ainda em uso 15 séculos depois e teatros e anfiteatros que abrigam espetáculos até hoje. Impressionante, sem dúvida, mas não devemos alimentar ilusões otimistas sobre redes de cooperação em massa, do Egito faraônico ou do Império Romano. Cooperação soa muito altruísta,
mas nem sempre é voluntária e raramente é igualitária. A maior parte das redes de cooperação humana foi concebida para opressão e exploração. Os camponeses pagavam por tais redes de cooperação como seus preciosos excedentes de alimento, caindo em desespero quando o consumo ou o cobrador de impostos confiscava um ano inteiro de trabalho pesado com o único rabisco de uma pena. Os famosos anfiteatros romanos foram quase todos construídos por escravos, para que romanos ricos e ociosos pudessem assistir outros escravos se enfrentarem nos odiosos combates de gladiadores. Até mesmo as prisões e os campos de concentração são redes de cooperação e só podem funcionar porque milhares de estranhos conseguem, de algum modo, coordenar suas ações. Termino aqui, então, na página 146.